prevista para hoje é de 34 graus, mínima já foi pela manhã de 18 graus. E agora a gente confere aí os indicadores econômicos de hoje. Acompanhando a gente no trabalho, muita gente volta ao trabalho normal nesta quarta-feira já, né? Começando para valer o ano de 2016, porque até aqui então, né, muita gente ou estava de férias ou, enfim, deixou para curtir o carnaval, para voltar, somente quem trabalha como autônomo, voltar depois do carnaval ao batente. Muita gente se encontra nesse momento voltando ao trabalho para valer e ouvindo a gente nas empresas, nos escritórios, em casa muita gente, a dona de casa que o diga, né, as férias terminando, a criançada voltando para a escola também, a dona de casa pensando em como organizar a vida. Isso é muito importante. Obrigado pelo carinho do rádio, obrigado aí. Você que está no carro também nos dando carona, e a gente de carona sem pagar pela corrida, não é verdade? Pessoal da internet, obrigado, gente, no www.jmonline.com.br, onde a galera nos ouve pela internet e pode baixar o aplicativo no celular, no Android, no tablet, no iPad, enfim, para você. É só ir lá no alto da página e clicar nos ícones aí das plataformas, né, dos aplicativos, para você poder fazer o download aí na sua plataforma Android, tá bom? Bom, o nosso WhatsApp é o 998867900 para você mandar mensagem de texto, tá? Tá chateado com alguma coisa aí no seu bairro? Né? Tá indignado com a administração? Manda o seu WhatsApp aí pelo nosso 998867900. Mande fotos de acontecimentos aí do seu bairro, coisa que tá te indignando. Manda para cá pro Jornal da Manhã através desse número do WhatsApp. Ou então mande pro rádio aqui, pra Rádio JM, a sua mensagem de voz. Também vale por esse número aí, 998867900. O telefone aqui do Estúdio 1 é o 33317999, tá bom? E daqui a pouquinho a Tassiana Macedo, no Giro de Notícias, vai falar do juiz titular da 2ª Vara Criminal de Uberaba, não é? Sobre aquele julgamento que vai ser a primeira sessão de julgamento às 9 horas para o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri durante o mês de fevereiro. Não é isso? Fabiano Garcia Veronês marcou 4 sessões de julgamento para o novo fórum da cidade. 3 dos réus acompanham o desenrolar do processo em liberdade e apenas um acusado permanece preso. É o caso lá do Carlos Idelvan Silva, que será julgado amanhã. E a Tassiana vai trazer para você todas as informações no Giro de Notícias. E agora o telefone tocou. O telefone tocou, vamos atender ele. Sérgio Ruas, que sobreviveu ao carnaval, não é? Sérgio, tudo bem com você, garoto? Boa tarde, bem-vindo. Graças a Deus sobrevivi sem nenhum arranhão, não tem como, sair de casa. E infelizmente a má notícia para os brasileiros é que agora começou de fato 2016. E se até agora foi festa, agora recorrente. Eu gostaria de lembrar a todos os ouvintes e participantes que a Constituição Federal tem nas suas cláusulas pétreas, principalmente as garantias individuais, se não me engano, artigo 5º, que fala que é livre a manifestação de qualquer cidadão, sendo porém ele responsável pelos seus atos. E, consequentemente, vedado o anonimato. Então, quando a pessoa, no rádio, só fala, eu sou o Zé, eu sou o Pedro, eu sou o Mané, ele está atuando no anonimato que é proibido por lei. Aliás, algumas pessoas até podem ser que tenham vergonha do sobrenome do seu pai, da sua mãe, e não queiram se identificar. Eu não tenho esse problema. E ajo de acordo com a lei. Meu nome é Sérgio Ruas. Portanto, se alguém quiser participar de qualquer tipo de debate comigo, vai ter que se identificar. A lei não me permite debater com pessoas anônimas que talvez por covardia não dão seu nome completo. Inclusive, eu quero até deixar, isso pode prejudicar a rádio. Muito bem. Quando a lei fala que a pessoa tem direito à livre manifestação, mas vetado o anonimato, a responsabilidade de quem fala é total. Então não tem nada de processar a rádio, vai processar quem falou. Mas se a rádio permitir que a pessoa participe sem se identificar, o cidadão ofendido passa a ter o direito de, inclusive, processar a rádio. Então, para evitar que a rádio que nos
nos oferece esse espaço espetacular, seja de qualquer forma atingida ou punida, vamos ter um pouquinho mais de coragem, dignidade, ser homem ou mulher, é claro, e se identificar corretamente para não trazer prejuízo nenhum para a rádio. Inclusive, Sérgio, é uma boa informação, até porque desde sempre, eu sempre preconizei que deveríamos fazer isso, né? A triagem prévia. E é lógico que a maioria das pessoas que ligam para cá também, agora fazendo aí uma defesa dessas pessoas que nos prestigiam com a participação, a maioria delas, a maioria absoluta, sempre se identificou. E é por isso que quando eu sempre atendo aqui o telefonema, eu pergunto, quem fala e de que bairro, não é verdade? Eu só gostaria que a resposta fosse, é fulano de tal. Só falar é fulano não está se identificando, não está cumprindo a lei. Certo. E isso até é muito próprio dos covardes, se esconderem atrás do anonimato para poder falar bobagem e agredir pessoas. Muito bem. Tá aí, mas de qualquer maneira a informação é muito válida. Gostei de você ter trago essa informação hoje aqui pra gente. E vamos passar a utilizá-la, né, a partir de agora, então, aqui no programa também. Obrigado, viu, Sérgio? Eu gostaria até de fazer um outro comentário rápido. Nós estamos sendo tratados como mané. Estamos sendo enganados pela administração pública municipal. Com relação ao caso da ProSaúde, que já tem inclusive data prevista para ela sair e entregar o osso, o nosso prefeito disse que vai insistir e alguns advogados da prefeitura estão falando, não existe terceirização plena, a empresa não está tocando toda a saúde do Uberaba, é só a Zupa que futuramente o hospital. Manezada, terceirização plena não é nesse sentido, é quando você terceiriza a atividade meio e a atividade fim, aí é terceirização plena. E para quem não sabe, isso é proibido por lei, inclusive foi ratificado na mudança que houve agora da terceirização. Só quem pode fazer terceirização plena é a iniciativa privada. A área pública só pode fazer terceirização parcial da atividade meio, que é aquela que você tem vigilante, limpeza, a parte burocrática lá de digitar computador, mas médico, enfermeiro, etc, que é a atividade fim, essa tem que ser sempre da prefeitura, senão ela será punida na forma da lei. Boa tarde, obrigado. Obrigado, Sérgio, pela sua participação, sempre nos municiando com informações interessantes, como é o caso dessa que foi passada, essas que foram passadas aqui, não é? 12h33, Fernando, vamos aí ao nosso intervalo e a gente volta já já com os assuntos de hoje do nosso À Tarde. Nossa, boa tarde. Que legal saber que você continua com a gente depois do intervalo comercial que acabou de rolar aí, 2h36 desta quarta-feira, 10 do mês de fevereiro. Muita gente não se deu conta ainda, gente, mas o carnaval, Fernando, acabou, viu, o carnaval, tá bom? Agora vamos trabalhar, né, gente? Ou você tá que nem aquele colega radialista nosso, que não procurava emprego com medo de achar, hein? 2h36, não é, Márcio? O Márcio é dessa turma aí, hein? Olha, hoje é o 40º dia do ano, 41º dia do ano desse calendário gregoriano, estamos no ano bissexto, mês de fevereiro é um mês bissexto, estamos a 325 dias de 2017. Hoje é o dia do atleta profissional, para você que não sabe, viu? Vem aí as Olimpíadas, né? E nós estamos na maior expectativa de que os nossos atletas profissionais que têm durante a sua carreira aquele super incentivo do governo, de todos os governos, façam bonito em nome da nossa nação. Né? 2h37. Hoje faz aniversário também o Marcelo Serrado, que é ator. O Henrique Castelli, ator, também faz aniversário. Hoje faz aniversário a atriz americana Laura Dern e o cantor Calbi Peixoto, que canta aquela música Conceição, eu me lembro muito bem. Eu não conheço, eu me fixei mais em Conceição. E, inclusive, bonita a canção, né? Olha, hoje também marca a morte do diplomata e empresário Barão do Rio Branco, do ator José Léo Goy, que nos deixou em 2003, e o dia em que o cineasta Bruno Barreto seria indicado para o Oscar em 1998.
E a criação da Casa da Moeda no Brasil. Santa Escolástica é a Santa Católica de hoje, tá bom? Bom, nesse momento nós estamos já aqui com a Valéria Facuri para responder um punhado de dúvidas que a gente tem. Quando o David me passou ontem a pauta dessa entrevista, eu fui procurar entender um pouquinho mais, porque a princípio, assim, você ouve falar de conscienciologia, você sabe que é um estudo, né? Estudo da consciência. Mas isso não, só dizer essa frase, ponto, não resume o que é de fato a conscienciologia. Muito obrigado pela sua vinda, Valéria. Boa tarde para você. Boa tarde, Clécio. Boa tarde, ouvinte, da equipe aqui da Rádio JM. Então, a conscienciologia, ela é a ciência, como você falou, que estuda a consciência. A consciência é cada um de nós. Nós somos, se a gente for traduzir assim, seria a nossa essência, a individualidade, o ego, o self, aquilo que nos identifica. Né? Então, ela estuda, mas num novo paradigma, um novo modelo mais ampliado, porque a consciência, cada um de nós é muito complexa, né? Nós não conseguimos nos pesquisar, né? A ciência não consegue pesquisar a consciência com os parâmetros aí da ciência materialista, convencional. Então, foi necessário propor um novo paradigma, um novo modelo que amplia esse entendimento. Então, basicamente, essa consciência, né, ela está inserida em um processo evolutivo, a gente está evoluindo constantemente, então nós temos várias vidas, não só essa vida que a gente está vivendo agora. Nós interagimos em várias dimensões, não somente essa realidade física, né? Muitas vezes a gente... que seria a soma. Soma, a terminologia soma, o soma é o corpo humano. É o corpo humano, o soma. A existência humana. É uma das outras bases aí do paradigma. Nós não temos apenas esse corpo, esse soma, o corpo biológico. Né? Nós temos vários veículos de manifestação. A ciência se utiliza de vários veículos, cada um mais apropriado para uma determinada dimensão. São essas várias dimensões que a gente comentou, que a gente se manifesta muitas vezes de forma inconsciente. Né? Nós não percebemos, né, muitas vezes, as interações que acontecem, além dessas interações aqui na realidade física. Às vezes a gente percebe, assim, por exemplo, você chega no ambiente, nossa, esse ambiente está meio carregado, está meio pesado. Então você percebeu alguma questão do padrão energético, né? Isso foi a consciência que percebeu. Nós percebemos. Nós, né, somos consciências e temos também as consciências subhumanas, no caso dos animais, mas são consciências em evolução também. Elas vão passar a vivenciar essa realidade humana também com o desenvolvimento, com o aperfeiçoamento, né, o crescimento aí da sua realidade, de maturidade. Então, todos nós caminhamos nesse processo evolutivo rumo a uma maturidade maior, a uma lucidez maior. Hoje a gente ainda tem um nível de lucidez muito baixo, né, com relação àquilo que nós realmente somos, né, com relação a essa nossa essência. E a gente vai, através dos aprendizados, através dessa vivência, né, de várias vidas e as experiências que nós temos aqui nessa vida, nós vamos cada vez aprendendo mais sobre nós mesmos, sobre as pessoas, a realidade que nos serve. Vamos, né, aprendendo e desenvolvendo cada vez mais essa lucidez. É possível dizer, né, que a consciência é eterna e universal. E quer dizer, se a gente for analisar um pouco mais a fundo, pode-se dizer que a conscienciologia também é uma forma científica de se tentar explicar, talvez, conforme falamos aqui, fora do ar, o espiritismo. Para dar nome científico ao espiritismo, seria isso, talvez, um caminho? No caso, assim, a proposta não é bem essa, mas assim, é de estudar esses fenômenos, estudar essa consciência que é realmente universal, né? Assim, estudar esses conhecimentos que até há pouco tempo eram patrimônio da religião. Então a proposta foi justamente ampliar, trazer para a ciência esses conceitos que existem, não são monopólio da religião, porque como tinha, né, muita desinformação, às vezes até muito preconceito, muito misticismo, esses assuntos durante muito tempo ficaram relegados, ficaram ali confinados no âmbito da religião.
Então, assim, a Conscienciologia propõe ampliar e trazer realmente como uma proposta científica. Só que aí é um pouco diferente os instrumentos que nós vamos utilizar. O objeto de pesquisa, ele é a própria consciência. E uma das bases aí do paradigma, como eu falei, né, do modelo consciencial, que é esse modelo utilizado para pesquisar a consciência, é justamente a autopesquisa, a autoexperimentação. Então, a consciência, cada um de nós vai pesquisar a si mesmo, porque, né, eu não tenho como pesquisar e entender o que acontece no seu micro-universo, na sua intimidade, né, consciencial. Mas eu posso pesquisar a mim mesma. E a partir daí eu vou entender melhor como que as outras pessoas também funcionam, né? E isso vai ampliando o meu leque de informações. Então, a base da Conscienciologia é justamente essa questão da autopesquisa. Então, eu não vou acreditar em nada. Um dos nossos princípios básicos é justamente, em todas as salas de aula que você for ver uma palestra, um curso da Conscienciologia, do IPC, você vai ver a frase: não acredite em nada, nem mesmo nisso que eu estou falando aqui. Tenha as suas experiências pessoais. Por quê? Justamente para a pessoa não terceirizar a informação de si mesma. Ela buscar experimentar, buscar comprovar essa realidade. Porque a gente pode falar muita coisa, né? Muitas coisas que para mim são uma realidade porque eu experimentei, eu vivenciei. Mas para uma pessoa que ainda não percebeu, não buscou ainda essas informações, aquilo ali pode parecer meio estranho, mas se ela se predispõe, se abre e vai buscar a experiência, ela também pode vivenciar, né, de uma forma mais lúcida tudo isso que a gente está falando aqui. Bom, o assunto é bastante instigante, é um assunto novo para a maioria das pessoas, né? E também convida a gente a cada vez mais aprofundar dentro dele, né? Porque nós vamos falar daqui a pouco, inclusive, sobre alma, né? Vamos falar sobre religiosidade dentro do ponto de vista da conscienciologia. Voltamos já, 2h45 aqui no nosso A Tarde é Nossa. Sai daí não, voltamos já. Muito bem, gente, já estamos de volta, 2h48 e o tempo passa rápido. Boa tarde para você que já está quase às 3 horas da tarde ouvindo a gente. Obrigado pela carona, obrigado pela sintonia, como é o caso do meu amigo Renê, que está ouvindo a gente. Alô, Renê França Batista aí com o radinho ligado, falando do Calbi Peixoto. Ele disse aqui que o Calbi Peixoto é tão velho que quando ele era menino, e olha que o Renê já tem quase 80 anos. Quando ele era menino, o Calbi já era velho. Tô brincando, né? Brincadeira. Lógico. Bom, a gente vai seguindo por aqui com o nosso assunto de hoje, lembrando, porém, antes, que daqui a pouquinho nós vamos ter também um giro de notícias por aqui, e o Marconi Lima vai contar hoje que o presidente da Câmara Municipal de Uberaba, Luiz Humberto Dutra, vai realizar amanhã, no plenário da Câmara, a primeira reunião geral do ano com os servidores públicos municipais. Já no giro de notícias, viu? Continue com a gente aqui a bordo do nosso A Tarde é Nossa, às 2h49. A Valéria Facuri, ela está por aqui representando aí o nosso Instituto IIPC. E já há bons anos, inclusive o IIPC tem um site na internet, para quem quiser depois da entrevista saber mais aprofundadamente sobre esse assunto, entra lá no www.iipc.org. Né? Valéria, o professor Valdo Vieira foi a pessoa, o indivíduo que trouxe o estudo da conscienciologia para a cidade de Uberaba, né? Ele não era daqui, natural daqui. E tinha uma ligação com o espiritualismo, com os estudos espíritas. E aí ele veio para Uberaba, interagiu com o Chico Xavier e aí fundou o IPC aqui na cidade. No caso, só esclarecendo, o professor Valdo, ele morou aqui em Uberaba durante alguns anos, né? Trabalhou com o Chico Xavier. Em 1966 ele se desligou do espiritismo, né? E se mudou para o Rio de Janeiro, né? E lá ele continuou os estudos, a pesquisa independente. Ele queria fazer ciência a partir dessas vivências. Ele era um projetor lúcido desde os 3 anos de idade, né? Tinha experiências lúcidas, projetivas desde os 3 anos. Ele queria escrever e divulgar, entender melhor, fazer pesquisa independente. Ele se mudou para o Rio de Janeiro e em 1981
ele fundou o IPC, na época era IIP, no Rio de Janeiro, Instituto Internacional de Projeciologia. E ele, isso aconteceu em 1986, na verdade. Em 1981, ele fundou, junto com um grupo de pesquisadores, o Centro da Consciência Contínua. E a projeciologia, no caso, ela foi proposta a partir do livro Projeções da Consciência, que era um diário de experiências fora do corpo. Ele teve, durante o segundo semestre de 1979, várias experiências projetivas, ou seja, ele é o que é chamado de desdobramento, projeção astral, viagem astral. E ele saía do corpo à noite, né, várias noites consecutivas, e ele trouxe esse aprendizado e formalizou. Tinha experiência extracorpo. Isso. E aí ele propôs, no caso, a projeciologia, mais tarde propôs a conscienciologia. Hoje a projeciologia é uma especialidade da conscienciologia. Invertiu, né? Invertiu. Isso. E aí em 1988, em 86, ele publicou o Tratado de Projeciologia. Em 1988 fundou o IPC na cidade do Rio de Janeiro. Hoje o IPC tem a sede em Foz do Iguaçu e conta com mais de 800 voluntários, 400 docentes, né, pessoas como eu, assim como eu sou voluntária, sou docente, que divulgam as ciências conscienciologia e projeciologia, né, através de cursos, palestras, eventos. As pessoas têm dúvida, você sabe, né? Vamos ver se tem alguém com dúvida do outro lado aí. Alô, por favor, quem está falando e qual bairro? Boa tarde, Fernando. Sérgio. Pois não, Sérgio. Eu gostaria de ter algumas explicações sobre esse caso da Valéria. Eu tenho muita dúvida, tá? Eu até já vou falar que essa parte não é uma. Mas qual é a origem? Onde é originária a conscienciologia? Se não me engano, tem um artista americano muito famoso, eu sou ruim para lembrar esse nome. O Tom Cruise é cientologia. Cientologia, é outro estudo. Não é a mesma coisa, então. Não é a mesma coisa. Tá vendo aí, ó? Eu tô falando que a gente acaba sabendo as coisas. Opa. Então, primeiro essa coisa. Pelo que ela falou até agora, então, o sexto sentido é uma parte, digamos, bruta, uma pedra bruta da conscienciologia? Intuição. Ou o sexto sentido não tem nada a ver? Seria intuição aqui, ó. Sim, projeciologia. a intuição. A conscienciologia, no caso, mais especificamente a projeciologia, Sérgio, ela estuda justamente esses fenômenos, tanto o fenômeno da experiência fora do corpo, que a gente comentou aqui agora, como também esses fenômenos que acontecem com as pessoas e muitas vezes a gente não sabe muito bem explicar. Fala, eu sei esse sentido, eu senti, né, cheguei perto de tal pessoa, senti um arrepio, senti um mal-estar, senti bem-estar, parece que teve um reconhecimento, né, gostei daquela pessoa logo que eu vi, ou então já teve uma antipatia. Isso tudo são vivências que a gente tem, ou às vezes a pessoa fala assim, nossa, eu acordei hoje, tive um pressentimento de que alguma coisa ruim ia acontecer, né? Isso pode ter sido, às vezes, uma que a gente chama de uma pré-cognição, né? Uma intuição, como o Clésio falou. Então nós vivenciamos, a consciência vivencia muitos desses fenômenos. Você falou em precognição, que é a previsão dos acontecimentos futuros. Sim, conhecimento. Constatados foram? Sim. Existe como afirmar? Sim. Por exemplo, a pessoa sentiu que alguém ia morrer. Uhum. E aquilo aconteceu. Sonhou de noite. Às vezes acha, eu sonhei. Muitas vezes ela teve uma experiência projetiva que trouxe essa informação, né, de algo que estava para acontecer, tinha grande probabilidade, né, de acontecer, e aquilo de fato aconteceu. Então, são fenômenos que acontecem com as consciências, mas muitas vezes nós não estamos lúcidos para isso, né? A gente leva assim, sentir, e fica, às vezes, com um pouco de medo, de receio, de ser achado como louco, como, né, meio desequilibrado, e muitas vezes a pessoa omite, né? Se omite e fica calada por medo do que as pessoas vão pensar, né? Ou por falta de conhecimento. É o que acontecia na Idade Média, né? Sim. Eram queimados na primeira. Ô Sérgio, está respondido? Desligou? Bom, aqui a projeciologia analisa esses fenômenos, como você falou. Além da intuição, da precognição, também a telepatia. É comprovada a existência da telepatia. Sim. Como que se explica isso, por exemplo?
Olha, transmissão de pensamento. Né? Assim, nós estamos muito acostumados só com essa realidade física, mas o nosso, se a gente for aprofundar, a gente vai ver que o pensamento ele tem uma energia. O pensamento ele é energia. Né? Nós trabalhamos com um conceito que é do pensênio, pensamento, sentimento e energia, a unidade prática indissociável de manifestação da consciência. O que vem a ser isso? Quando eu penso, aquele pensamento gera um sentimento correspondente e aquele sentimento, aquele pensamento e sentimento fazem com que eu emita uma energia. Então, o pensamento, essa energia, ela não tem tempo, não tem distância, tá? Ela vai. E muitas vezes, se a pessoa for mais sensível, estiver mais aberta, ela percebe, ela capta esse pensamento. Nós podemos, às vezes, acontece no nosso dia a dia, você fala assim, eu pensei em tal pessoa e aquela pessoa ligou para mim. Né? Isso acontece muitas vezes, pessoas às vezes muito afinizadas, tudo. Quer dizer que existiu ali uma... Existiu uma telepatia, uma comunicação, uma ligação energética, né? Independente da pessoa ter verbalizado, ela percebeu aquela energia. A pessoa pensou aquele pensamento viajou pelo cosmos e chegou lá. Sim, foi através do tempo, né? Da distância, independente da distância, e a outra pessoa captou. Mas, interessante pra caramba. Bom, bilocação, o que vem a ser isso? Bilocação é um fenômeno que a pessoa ela se percebe fora do corpo físico e ela se vê. Muitas vezes, assim, vamos colocar na experiência projetiva. Isso eu já vivenciei, as pessoas que relatam também sobre a projeção, muitas vezes relatam essa experiência. A pessoa sai do corpo à noite, a gente colocar à noite porque a maioria das pessoas, né, dorme durante a noite e se projeta, a grande maioria das vezes, inconscientemente. Todos nós nos projetamos todas as noites, tá? Mas muitas vezes nós ficamos ali dormindo acima do corpo físico, como a gente fala que é a posição de beliche, como sonâmbulos mesmo, né? Dormimos e não percebemos que estamos projetados, que poderíamos ter alguma experiência com algum aprendizado ali fora do corpo. Algumas pessoas relatam, né, que se projetam e que veem o seu próprio corpo deitado ali na cama. Isso já aconteceu comigo, com várias pessoas que nos relatam. Então, esse fenômeno da bilocação extrafísica. Ela se projetou e viu o seu próprio corpo ali, né, deitado na cama. Então, no caso, consciência, se projetou o corpo extrafísico e viu o corpo físico ali deitado. E a experiência de quase morte, também conhecida como EQM? Também é um dos fenômenos. Na verdade, nada mais é do que uma projeção forçada a partir de A pessoa disse que viu um túnel, uma luz muito forte, passou por uma cirurgia que deu quase tudo errado, essa pessoa quase morreu, esteve realmente, né, quase encontrou a morte, e ela volta de lá dizendo que viu a morte. Né? Os relatos são incoincidentes, né, bem precisos. A grande maioria das pessoas relata que quando teve, às vezes por uma cirurgia, alguma complicação que deu, alguma experiência assim, que ela quase, né, morreu, passou pela morte biológica, e aí teve um dos quadros assim, que as pessoas relatam muito, é uma revisão da sua vida, né, ela passa meio que uma visão panorâmica também, que ela passa os quadros da sua vida ali desde que nasceu, de uma forma, um filme da sua vida de forma muito rápida. Viu um túnel de luz, viu alguma pessoa ali esperando, alguma pessoa que já tinha morrido, né, que é ligada a ela, e que estava esperando ali, que se ela sabia que se ela passasse daquele local, ela não voltaria mais. Então, muitas pessoas relatam isso, inclusive crianças, né, que tiveram experiência de quase morte. E, então, como eu falei, nada mais é do que uma projeção forçada. A pessoa se projetou, saiu por um acidente, por alguma questão que forçou essa saída do corpo, né, do corpo extrafísico, e depois ela teve a oportunidade de voltar e de relatar aquela experiência que ela teve. Né? E isso já é estudado por vários grupos, inclusive da
conscienciologia também. Muito bem. Nós voltamos depois do intervalo, viu, Valéria? Aqui, explicando um pouco mais para os nossos ouvintes de caso o que é conscienciologia e projeciologia, que são ciências que estudam, né, a nossa consciência, estudam a nossa vivência aqui, tentam explicar, por exemplo, religiões como o espiritualismo, o espiritismo, né? E já eu quero saber de você, como é que a conscienciologia, a projeciologia vê a questão da reencarnação, se existe vida depois da morte, como a gente está acostumado a ouvir. 3 horas e 1 minuto. Olha, hoje nós vamos sortear 2 pares de ingressos para o Kinoplex. Kinoplex é a sala de exibição de cinema mais luxuosa, mais completa do Brasil. Está presente em boa parte das capitais. Liga aí no nosso 33317999, deixe seu nome, o seu endereço e o final do seu telefone para concorrer. Voltamos já. Voltamos já. Identificação. O Brasil já começou a funcionar, viu, gente? Os bancos também, né? Funcionando já, viu, gente? O carnaval terminou. Só na Bahia que termina no fim do mês. Mas aqui para nós já começou. Boa tarde para você que está tomando seu cafezinho da tarde, comendo aquele pãozinho com manteiga, aquele bauru recheado e bem passado na chapa. Boa tarde para você que está nos escritórios, nas fábricas, no comércio, nos condomínios, nos edifícios, enfim, fora de Uberaba, inclusive, porque nós estamos aí chegando a mais de 100 municípios através do sinal forte e potente da sua rádio JMAM. E a gente continua por aqui com o nosso programa Tarde é Nossa, sorteando daqui a pouco 2 pares de ingressos para o cinema Kinoplex, que é realmente um luxo. 3 horas e 6 minutos. O meu amigo René, de França, ouvindo a gente, disse o seguinte: olha, uma vez em 1981, Valéria, ele foi obrigado a tombar um caminhão carregado de cimento e quase morreu, e só se lembra que antes de tombar lembrou de Nossa Senhora da Aparecida. Depois só se lembrou que um dia depois acordou amarrado em cima de uma cama do hospital de Pedro Leopoldo, que é uma cidade que tem aqui em Minas Gerais, onde inclusive nasceu o Chico Xavier. Morreu mais de um dia e não se lembra de nada. Ficou mais de um dia inconsciente. Só se lembra antes do acidente, quando acordou amarrado nessa cama lá no hospital. Quer dizer, ele teve uma experiência EQM, viu? Você teve um EQM, sorte, né? Sim. Que poderia... Assim, não foi a morte biológica. Ele teve a oportunidade de retomar, né, a vida ainda a partir dessa experiência e rever os valores, rever as suas posturas de vida, né? Isso é o que acontece com muitas pessoas, né? Que tem que ela começa a ver que a vida não é só nós somos só um corpo físico, mas ela é mais do que isso, né? A consciência é muito mais do que isso e ela pode se manifestar de uma forma mais lúcida, mais coerente com essa realidade que ela tem, né? Com a sua essência, com aquilo que ela se programou para fazer nessa vida, né? Nós temos esse conceito da programação existencial. Muitas vezes a pessoa sente que tem alguma coisa para realizar, sente que tem algo a fazer nessa vida, mas não sabe muito bem o que seria isso, né? Então a gente chama de PROEX, programação existencial, que é justamente o sentido da vida, aquilo, né, que a gente muitas vezes busca e não sabe muito bem o que seria. E quando a gente consegue ter essa experiência projetiva, mesmo desenvolver para psiquismo, estudar mais, buscar mais informações, a gente começa a entender que a gente não veio essa vida a passeio, que a gente tem algo a realizar, né? Como missão. Sim, como missão as de pessoas vida, têm de esse sentimento de missão, né? A gente coloca um projeto de vida, programação de vida, programação existencial, que é esse objetivo, essa meta da gente estar aqui nessa realidade física, né? Porque a gente falou, nós não temos só esse corpo físico, temos vários veículos, veículo energético, emocional.